senhor prefeito Antônio Carlos, excelentíssimos senhores vereadores, autoridades presentes, que Deus possa nos abençoar nessa tarde de forma poderosa. Eu, geralmente, nos cultos de posse, eu sempre trago um convidado para pregar, mas aconteceu um imprevisto nesse último momento, e nós estaremos entregando aqui uma palavra como pastor, que sou já há quase 20 anos nessa cidade, como pastor desta igreja, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos abençoar muitíssimo nessa tarde. Como muito bem disse o comandante Milton Cruz, é difícil, pastor, não termos sucesso no ano começando desta forma, né? Nós estamos começando muito bem, excelentíssimo prefeito. Tenho certeza que o senhor, a sua família, os demais vereadores, nós estaremos juntos pela cidade de Barbacena, e seremos muito abençoados em nome do Senhor. Mas eu quero ler o texto da palavra de Deus aqui, que se encontra aos Romanos capítulo 13. Podem sentar, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Romanos capítulo 13. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que vocês devem obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, pague ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. O compromisso que nós temos diante de Deus nesta tarde é muito grande. A responsabilidade que nós temos é muito grande. Nós estamos aqui para evocar a bênção do Senhor sobre a vida de pessoas que foram constituídas por Ele. Cada uma das autoridades que aqui estão tiveram a permissão de Deus para estar usando este cargo. Cada autoridade aqui presente, inclusive eu como bispo da Igreja do Evangelho Quadrangular, que comando hoje 33 cidades. Eu estou certo de que essa cadeira que nós ocupamos, ela na verdade pertence a Deus. E Deus, Ele cobra de nós em cada instante, cada um de nossos atos. Isso é muito importante nós refletirmos. Cada um de nossos atos será cobrado pelo Senhor de forma
especial, minuciosa, criteriosa. Estamos começando um ano muito bem. Ontem não, essa madrugada, nós saímos daqui por volta de 2 horas da manhã, aproximadamente 1.400 pessoas. Muita gente voltou para casa porque nós só temos 700 lugares assentados aqui. O salão alternativo foi usado. E o nosso clamor, senhor prefeito, senhores vereadores, que aconteceu aqui nesta madrugada, foi para que Deus dê força às autoridades constituídas. Porque nós sabemos que o desafio que está proposto é muito grande. Nós sabemos que a batalha ela é muito grande. E eu conversava com o pastor Adailton, que é coronel também da polícia, seu companheiro, comandante, e ele estava me falando lá em cima no escritório: pastor, nós temos que pedir a Deus a unção de 1000 homens, porque a Bíblia fala sobre isso, a capacidade de 1000 homens para trabalhar pelo bem comum, trabalhar pelo bem público e principalmente trabalhar com temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus ele é o princípio de toda a sabedoria. Toda alma ela esteja sujeita às autoridades, e as autoridades constituídas estejam sujeitas a Deus. Tem hora que me dá um frio na espinha, sabe, quando eu leio isso? Porque eu não pedi para ser autoridade. Eu acho que a maioria das autoridades que é cristã também não pediram. É algo que aconteceu na nossa vida. Aconteceu mediante o trabalho que nós fizemos, o trabalho que nós desempenhamos e o reconhecimento por parte do povo. Esse povo que é regido principalmente pela potente, pela poderosa mão de Deus. E eu entendo que o Deus que nós servimos, Ele é juiz da Suprema Corte Celestial. Existe uma Suprema Corte Celestial que julga os meus atos, que julga as minhas falas, que julga até os meus pensamentos. Deus é fantástico. E é interessante, senhores, que o pensamento do homem ele é blindado. Ninguém sabe o que eu estou pensando, ninguém sabe o que cada um de vocês estão pensando aqui neste momento. Ainda não existe uma tecnologia eficaz que consiga fazer a leitura de uma mente humana, porque a mente é o berço da alma, é o lugar onde a alma descansa, ou também pode ser o lugar onde a alma é atormentada. E o Senhor, que sonda os corações e que interpreta até aqueles pensamentos que passariam pela nossa mente, Ele que é o nosso juiz, é Ele que nos rege. E a responsabilidade é muito grande, por isso eu sinto um arrepio na espinha, em dias de posse, em dias que somos condecorados com algum tipo de homenagem, porque cresce a responsabilidade nossa. Cresce. Eu entendo que todos nós aqui, a partir do excelentíssimo prefeito, passando pelos vereadores, os demais que estarão trabalhando ao seu lado, todos nós estaremos agora diante de Deus com uma responsabilidade, diante de Deus com um compromisso. Eu, para encerrar, eu quero contar a história de um homem que foi muito poderoso, Zaqueu, Lucas capítulo 19. Zaqueu, ele era um homem muito poderoso, revestido também de uma certa autoridade. Esse homem guardava o tesouro da nação. Ele era um cobrador de impostos. Veja bem o texto que nós acabamos de ler, que ordena a
submissão à autoridade e a dar a César o que é de César, mas que também ordena a nós que vamos estar na cadeira de César, que sejamos revestidos do temor e da obediência a Deus. Zaqueu foi um homem cobrador de impostos e muito mal interpretado pela população. O povo julgava Zaqueu, julgava mal, pelo simples fato de ele ser um cobrador de impostos, ele ser alguém que exercia uma função de autoridade no império. Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, em que pese ele era um homem poderoso, ele era um homem rico, ele era um homem que dentro do seu círculo de amizade ele tinha muita influência, muita popularidade, ele ouvindo falar sobre os atos de Jesus, ele refletiu sobre a sua vida e ele percebeu que ele não era absolutamente nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. E aí ele se sentiu literalmente um anãozinho, porque ele era um anãozinho, um homem de baixa estatura, em que pese poderoso o seu status político, governamental, mas ele era anãozinho. Só que ele nunca tinha percebido o quanto ele era pequeno, muito menor do que a sua estatura falava, revelava, mostrava. Aí ele entendeu que ele tinha que ver Jesus de qualquer jeito. E apesar da sua baixa estatura, para ter chegado onde ele chegou, ele era longo, muita criatividade. Ele pensou: não posso me expor por causa do seu status, por causa da sua categoria. Mas eu quero ver esse Jesus, porque o que falam dele é maravilhoso. Então ele decide subir numa árvore, mas não podia ser uma árvore qualquer. Tinha que ser uma árvore que as pessoas, ao passassem por ali, não tivessem nenhum interesse de olhar para cima. Então ele escolheu uma figueira brava. E antigamente as pessoas, elas estavam muito mais por dentro dessas questões de agricultura, de árvores, de flores, do que muitos de nós aqui. E ele subiu numa figueira porque ele pensou: vou ver Jesus, vou realizar o meu desejo, vou ter certeza de que o que falam dele é verdade, e ninguém vai ter a curiosidade de olhar aqui para cima. Ninguém vai ter a curiosidade de procurar um fruto nessa figueira, porque todos sabem que essa figueira não produz fruto. E assim, Zaqueu percebeu, subiu, escondeu-se e ficou esperando aquele momento. Tinha algo falando no coração dele, afinal de contas, ele não era tão ruim como as pessoas pintavam. Ele não parecia, mas ele tinha um coração de carne. E a Bíblia diz que quando Jesus passava por ali, a primeira coisa que Jesus fez, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Que momento extraordinário! Naquele momento, aquele homem poderoso, que tinha se escondido ali naquela figueira, ele percebeu que aos olhos de Cristo nada passa desapercebido, muito menos um coração, muito menos uma mente. Deus está de olho no nosso coração e na nossa mente, por que não dizer não só de olho, mas Ele está habitando em muitos corações aqui nesta tarde, e em outros Ele quer habitar, para que nós possamos obter êxito e trabalhar por 1000 homens realmente. É o que Deus precisa, é o que Ele quer. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E quando ele falou isso, ele despertou na multidão um certo descontentamento. Claro que não era em todos, mas existia um grupo ali que fomentava, que agitava, e eles diziam: mas que homem é esse que agora quer deitar, quer dormir, quer passar a noite na casa de um pecador?
E Jesus disse: eu vim para os doentes, eu vim para os fracos. Jesus era autoridade, e ele sabia que os fracos necessitavam dele, e deixou um exemplo para nós que somos autoridades. Os fracos dessa cidade precisam de nós, os pobres dessa cidade precisam de nós, aqueles que se julgam pequenos, baixos em estatura, precisam de nós, espiritualmente falando. Agora, senhor prefeito, senhores vereadores, demais autoridades aqui presentes, nós estamos revestidos de um poder que vem de Deus. E se nós nos afinarmos a Ele também, nada vai passar desapercebido. Nenhum detalhe como Zaqueu, quem sabe. Nem o menor dos cidadãos de Barbacena vai passar desapercebido, porque a bênção do Senhor estará sobre a nossa vida. É isso que Deus quer. Existe aqui uma ordenança para o povo, existe sobre a nossa vida um encargo muito forte, muito pesado. O povo deve obedecer, e nós precisamos ser coerentes. Coerentes à cadeira que Deus escolheu. Honrar. A nossa igreja é politizada, ela não é politiqueira, senhor prefeito. Aqui nós somos apartidários. Existem muitas pessoas aqui que gostam dos guias, existem muitos que gostam dos engaves, existem muitos que gostam dos costas, existem outros que preferem observar e ajudar aqueles que precisam de ajuda. Mas a ordem que nós estamos dando para o povo de Deus, para o povo evangélico, o conselho que eu quero dar para todos nós, é que nós possamos nos unir a favor de Barbacena, pela cidade de Barbacena, pelo povo de Barbacena. Aliás, esses anos todos que nós ficamos, agora eu falo como vereador lá na Câmara, nós tentamos ajudar os demais prefeitos que passaram por aí. Porque tentando fazer isso, nós tentamos ajudar Barbacena. Barbacena pede socorro. E quando eu digo isso, eu digo que a população está chorando, está precisando de Deus. E Deus está nos levantando, nos colocando numa cadeira, não para que o nosso nome seja glorificado, não para que o nosso nome seja exaltado. Aliás, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhei numa loja e cheguei até gerente dessa loja, e eu li uma frase que nunca mais eu me esqueci. Nunca mais. Eu estava indo muito bem, a loja estava prosperando, meu patrão tinha me confiado a administração daquela loja de mais umas 2 ou 3 que nós abrimos ali no período que eu fiquei ali. E um dia chegou um quadro pequenininho e eu estava pensando: meu Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Eu queria tanto fazer sucesso, eu queria tanto, Senhor, ter um nome para honrar a Deus, honrar a minha família, honrar as pessoas que me amam, as pessoas que gostam de mim. E chegou um rapazinho carregando um quadro pequenininho na mesma hora, e ele veio entregar aquele quadro lá na loja, e no quadro tinha 2 crianças. Elas olhavam para o horizonte, sentadas à margem de um lago, e 2 patinhos, uma coisa muito singela, muito simplória, mas uma frase que impactou minha vida. A frase dizia assim: Deus não está interessado no seu sucesso, Deus está interessado em ser um sucesso através de você. Isso é estar revestido da autoridade de Deus. Isso é estar revestido.
porque às vezes, em detrimento de ajudar os outros, realmente, às vezes, nós perdemos um pouco do nosso sucesso e até da popularidade. Mas quando a obra de Deus é feita através de nós, Deus nos honra e nos abençoa. Vamos nos colocar aqui pelo nome de Jesus. Eu vou encerrar 10. Eu gosto muito de orar para o prefeito. Parabéns, o senhor chegou lá em cima. E os demais vereadores também chegaram na hora certíssima. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu sou apaixonado por ela. Eu sou britânico. Se eu tratar um negócio assim, ó, 10 para meio-dia eu chego lá, 10 para meio-dia eu chego lá. Eu gosto assim, muito feliz. Nos deram um horário para o culto. O culto tem que durar 50 minutos. Vai começar às 5 e vai terminar 10 para 6. Então, eu obedeço às autoridades. E eu sei que tem um outro compromisso, tem a missa e tem a posse lá em cima. E eu sei que o que Deus tinha para falar hoje ele já falou. Mas eu não posso deixar vocês saírem daqui sem fazer uma unção sobre a vida de vocês. Esse óleo aqui, senhor prefeito, senhoras autoridades, senhores autoridades, e mais autoridades. Esse óleo aqui é um óleo que foi consagrado em Israel. Toda vez que um rei era empossado, na Bíblia, ele recebia a unção. Toda vez que uma autoridade do Corão era empossado, recebia uma unção. A unção era o símbolo da autoridade. Esse óleo contém a essência consagrada em Israel, ele contém petróleo, ele contém ouro e ele contém prata. São 3 elementos que estão aqui contidos nesse óleo, que simbolizam a prosperidade. Os 3 elementos que simbolizam a prosperidade moderna: ouro, prata e petróleo. Eu queria receber a unção agora, como vereador. Vou pedir o pastor Márcio, que vai fazer essa unção sobre a minha vida. Eu vou poder depois orar, ungir o senhor prefeito, os demais vereadores, as demais autoridades. Eu queria poder fazer isso, ungir vocês, que nós possamos receber essa unção aqui, e que esses 3 símbolos da prosperidade moderna sejam uma realidade na nossa cidade, a partir de agora. Pastor Márcio, por favor. Eu vou pedir ao excelentíssimo prefeito que viesse aqui à frente, por favor. Seguido por ele, o vice-prefeito, os demais vereadores, por favor. Senhor prefeito, eu vou fazer isso porque, como autoridade constituída pelo Senhor, eu tenho certeza que quando o senhor quis vir aqui, porque o senhor é um homem temente a Deus, quer buscar a presença de Deus para o seu governo. Deus te abençoe. Pode ficar aqui, senhor prefeito. Vice-prefeito, por favor. Doutora Maria, nosso companheiro de Câmara, já recebeu a unção. Graça. Deus abençoe. Eu gostava muito do seu pai. O seu pai era um grande amigo. Deus te abençoe. Tererê. Você quer ser chamado de Tererê mesmo? Seu nome todo. Wilson. A gente acabou, viu, minha irmã? A esposa de Tererê é evangélica também, serve o Senhor. Deus te abençoe, viu, Tererê? Receba a unção, Flávio, meu amigo, como vereador, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vereador mais antigo, né? E o nosso Márcio Claudete, meu colega, meu companheiro, receba essa unção da sua vida. Flávio. Você já conhece, Flávio, seus pais são evangélicos, são servos a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu tive muita oportunidade de trabalhar com o Flávio, peguei muito com o Flávio. Vânia, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nossa vereadora, Arilene, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar pelas autoridades? Vamos levantar nossa mão para as autoridades, direção à autoridade. Nosso Deus e nosso Pai,
Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que tu nos deste, ó Pai, de estarmos aqui nesse momento tão grandioso, para ungir e orar por essas autoridades da qual o Senhor determinou, Senhor Deus, que eles assumissem agora esse estado. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que desça sobre eles, ó Pai, a unção do trabalhador por excelência, que eles possam produzir por 1000 homens, e que tudo aquilo que eles façam em honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa cidade agora, ó Pai, receba essas autoridades de braços abertos, que eles tenham o compromisso, Senhor Deus, de dar o melhor de si para toda essa cidade, para todo esse povo. E em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, a bênção sobre a vida de cada um. Deus a eles, ó Pai, o conhecimento, a inteligência, a sabedoria e o discernimento, Pai, para que eles possam governar a nossa cidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Convidei o Tenente Coronel para que recebesse a oração pela Polícia Militar também, que é nossa companheira e nossa amiga. Deus possa te abençoar. Senhor Prefeito, o senhor consegue fazer uso da palavra? Vamos receber o Prefeito com uma salva de palmas. Muito obrigado. De fato, nós tínhamos em mente, pastor, que o início dos primeiros atos do nosso governo, do nosso trabalho, deveria estar consagrado dentro dos templos religiosos, buscando a inspiração e a proteção de Deus. E assim começamos o nosso trabalho de hoje, com este culto maravilhoso, com a sua pregação bonita, com a fé que a gente vê nas pessoas, e que são muito importantes para nos dar as energias necessárias para o trabalho, que não é fácil, não é fácil. Eu quero aqui agradecer esse momento importante, pedir, invocar a proteção de Deus e pedir a todos que a partir de agora, além do trabalho de cidadão de cada um, da participação, da ajuda e do apoio, que orem bastante por nós. As orações são muito importantes. Muito obrigado. Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu, feche os seus olhos. O Espírito de Deus está nesse lugar. Quem recebe isso, diga amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Pedimos que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, confirmando as orações e as preces que foram feitas aqui nesta tarde. Meu Deus, que o Senhor abençoe a nossa Barbacena querida, fortalecendo, guardando, em o nome do Senhor Jesus. Aqui à frente está este mapa, meu Deus, simbolizando cada canto de nossa cidade, simbolizando, meu Deus, cada rua, cada avenida, Senhor. Que o Senhor possa alcançar a todos no poder do teu santo nome. Em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, entendimento e conhecimento, Pai, para que possamos governar em nome do Senhor Jesus, com justiça, com sabedoria e com notoriedade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce íntima comunhão consoladora do Espírito Santo, permaneça com todos vós, hoje e sempre. Amém.